Ok, queridos amigos, de volta com o nosso programa do Side. Vamos seguir direto, não vou aqui fazer testemunhal nesse bloco não, porque ele já chegou aqui, sentou na nossa cadeira, o nosso entrevistado, disse, olha, faz tempo que eu não venho aqui. Então já foi uma espécie de aviso, assim, que tem muita coisa para conversar. E tem mesmo. Principalmente nessa reta final de ano, começo de ano, quando ocorreram aí algumas movimentações estranhas, no sentido de que a Frente Popular já teria batido o martelo e definido a sua chapa majoritária para 2014. Com tanto tempo de antecedência assim, eu particularmente desconfiei. E aí, numa manifestação recente, em outra entrevista, em outro programa, o senador, que vai ser entrevistado pela gente aqui, já disse que a coisa não é bem assim, que ainda tem água para passar por debaixo da passarela que ele construiu lá no Rio Acre. Vou conversar com o senador Jorge Viana. Boa noite, senador. Boa. Tudo prazer, bem? Said. Prazer nosso. Bom ano para você. De fato, saudade, faz tempo que eu não venho. Lhe vi, acho que foi dia 2, uma solenidade ali na frente da Polícia Militar, né? É isso mesmo. Estava lá na Operação Inverno do governo, do Marcos Alexandre e do governador Tião Exatamente. E aí alguém botou nas colunas, foi o Luiz Carlos, você estava afastado da solenidade, mas não é, acho que agora, em função do recesso, permite, né, senador? E eu vim, passei o Natal aqui, passei o Ano Novo aqui, como eu faço todo ano. Nunca passei Natal e Ano Novo fora do Acre, você acredita? Nos meus 54 anos de vida. Mas isso aí tem uma explicação meio familiar também, né? Minha mãe no dia 31, Natal, podia fazer. Mas é que minha avó fazia aniversário no Natal, a gente emendava o Natal com o Ano Novo, a mãe da minha mãe. E o aniversário da minha mãe, eu não troco um dia pela minha mãe, que Deus dá, pro meu pai, por nada nesse mundo. Então, lá em casa é assim, eu, Tião, Silvinha, a gente tá sempre junto e toda a família no Ano Novo. E também Brasília é corrida, né? Tô tanto tempo você vir aqui que deu tempo de eu ir a Roma ver o Papa e voltar. Pois tá é, vendo, pois é. Já que você tocou nesse assunto, eu estava mesmo querendo lembrar desse tema, senador. Como é que é, eu vou chamar assim, aquele cara, porque é uma pessoa que me conquistou. É um cara. Me conquistou. É uma figura extraordinária. Dom Moacir, que serviu e serve há 40 anos, o sacerdócio dele na Amazônia, ele ficou impressionado com a oportunidade que a gente teve. Dom Moacir estava junto com o senhor? Estava junto. Eu, o Padre Sepe, o Dom Moacir e o Moretti, um amigo da Itália. E o Dom Moacir não ia. Ele está com problema na coluna, tem dificuldade dos acidentes que ele teve de carro. É arcebispo de Rondônia hoje. Foi nosso bispo aqui 27 anos. Isso. E depois eu e o Tião fizemos meio que uma chantagem, porque foi ele que conseguiu a audiência para mim, vice-presidente do Senado, com o Luiz Sepe. E não é nada fácil. Nós fomos o primeiro grupo de brasileiros a ser recebido pelo Papa Francisco, oficialmente depois da ida da presidenta Dilma, nesse período que ele assumiu. Certo. Mas o Dom Moacir falou, olha, eu ando, já tive muitas vezes com o Papa, muitas vezes a Roma, 20 e tantas vezes, mas nunca teve um encontro daquele com... E é uma figura humana extraordinária, ele com as atitudes, com o jeito de falar, com o tema que aborda, ele dá exemplo toda hora. É impressionante. A ponto de eu vou falar uma coisa aqui no teu programa, que pode até chocar as pessoas, eu tenho medo de matarem ele. Como tentaram fazer com o João Paulo II? O mundo está tão sem líder. O Papa é uma figura tão extraordinária, porque cada vez que ele toma uma atitude, ele cria um certo terremoto. Repercute. Ele cria um certo terremoto nos que estão acomodados lá em cima, no poder, seja para cardeal, seja para não sei quem, pela simplicidade, pela maneira de Pois ser. é. E aí ele põe em xeque o poder. Senador, eu sou uma pessoa perspicaz, não é à toa que ocupa o posto que ocupa. Essa simplicidade, essa naturalidade dele, essa humildade, é uma coisa natural mesmo, assim? Ou é coisa criada por conta do cargo, da liturgia do cargo, assim? Olha, eu não conheço a história de vida dele, mas o que eu conheço, o que eu li, ele tem uma vida vinculada a isso. Ele tem amigos pobres. O Papa falou uma coisa. Olha o quanto que tem de profundidade disso. Os cardeais. Quem de vocês tem amigo pobre? Quem de vocês é amigo dos pobres? Do jornaleiro. Amigo de se falar. Claro. Eu acho que isso é uma lição para todos nós. Porque se você não tem uma relação de convivência com aqueles que passam necessidade, você não vai sentir se você não tem a força. Se você não tem uma relação com humildes, você não pode ser humilde também. Aí a gente começa, daqui a pouco tem só relação com os bacanas e o mundo parece que é aquilo, mas o mundo real mesmo, onde a gente pode aprender, por andar de baixo. Então o Papa vai fazer, ele virou o Homem do Ano, da revista Time, ele vai fazer o aniversário dele, ele chama o pessoal que limpa lá o lugar que ele mora no Vaticano, os mendigos que moram perto no entorno do Vaticano.
e com atitudes. Ele anda num carro simples, ele tomou atitudes. A cruz dele não é aquela de ouro, não sei o quê. O Dom Moacir falou assim, para entrar, falar com o Papa, você passava em umas 3 ou 4 salas, o cardeal, o arcebispo, no caso dele, tem que ir com um determinado tipo de roupa, com umas cores de faixa e não sei o quê, toda uma paramenta ali para poder estar adequado de falar. Dom Moacir foi com o seu... deve ter uns 40 anos, aquele palitozinho do Dom Moacir. Ele disse, Jorge, eu vou pôr, que eu estava eu e ele, cuidando dele, como cuido do meu pai. Eu vou pôr essa minha cruzinha que eu ando, que é essa cruz de metal, igual a do Papa. E pela primeira vez eu tô me sentindo melhor de estar. O padre Luiz Sepp chorou. Falou, puxa vida, a gente é padre, fica todo mundo exigindo um monte de coisa da gente que não tem valor nenhum, que não deveria ter valor nenhum. Esse aqui só exige que a gente seja gente. Porque quando nós saímos da audiência com ele, eu, Dom Moacir, o Padre Sepp estava hospedado no Vaticano, que ele morou lá muitos anos, aí o Dom Moacir, e por isso que eu consegui a audiência também, a turma que mora no Vaticano, Dom Moacir falou, vamos rezar. Ele pediu para a gente rezar por ele várias vezes. Ele pede para todo mundo isso. Né? Até para o Papa Emérito. E para o Dom Moacir ele pediu 3 vezes, sabe, reze por mim, mas assim com força, queria vestir o Dom Moacir. Aí nós fomos fazer uma missa lá numa capelinha, numa igrejinha dentro do Vaticano, só nós 4, Dom Moacir, e o Padre Sepp, o depoimento, ele chorou. Quando o Dom Moacir pediu... O papo com o Papa? Nós ficamos uns 30, 40 minutos com ele. Ele falou em português? Ele fala português, né? Eu fiquei falando com ele em português, espanhol, né? E o Dom Moacir falando em italiano. Né? E aí ele falava com ambos, o Dom Moacir perguntava, ele falava em italiano, eu falava e ele vinha para o espanhol, para o português. Figuraça. Mas assim, um dia presente de vida. Também realizar esse presente de vida. E dei um recado de um colega seu jornalista, que é o Camarote. O Camarote ficou encantado. Porque o Camarote fez aquele livro, eu digo, olha, Santidade, o Camarote, aquele jornalista, ele riu. Assim, ele fez a 2ª edição, queria ter mando por mim, para o senhor, mas trabalha lá no Senado. Dá um abraço. Gente total, gente. Só que com a força espiritual bacana. Eu imagino. Falou de coisas muito importante para nós. Eu sugeri que ele criasse a pastoral do meio ambiente, que a gente pudesse trazer mais a juventude para os temas que a igreja coloca, porque nós temos que ter uma atenção especial com a juventude. Aí ele descreveu que para ele é fundamental cuidar da juventude no mundo inteiro, que todo mundo falou que queria muito que pessoas que abraçam uma religião tenham coragem de vir trabalhar na Amazônia, com o povo simples daqui, tem que ter coragem de ir, de estar junto com o povo, morando lá. Foi muito bacana, eu fiquei muito agradecida pelo presente que eu tive no final do ano. Então, depois de falar de quase 8 minutos aí desse bate-papo sobre a visita ao Papa, vamos agora falar um pouquinho de economia e depois a gente vai falando de política, misturando aí política com economia. Senador, a última vez que eu vi uma fala sua, acho que foi num encontro de prefeitos, acho que foi uma coisa aqui na Federação do Comércio, e eu me lembro que você recordava de algumas previsões meio pessimistas que você fazia no começo do ano passado, no caso, que era o começo do mandato de muitos prefeitos. Parece que no caso do Acre, 80% dos prefeitos são novos, são prefeitos de mandato de 1 ano apenas, e você fazia uma previsão meio sombria, de dificuldade, e acabou que o ano se confirmou que foi um ano de extrema dificuldade, não só para os municípios, até para os governos estaduais também, enfim. Virou o ano, a presidente já anunciou um monte de medidas, voltando carga tributária, aumento de IOF, um monte de coisa. Terminou a crise? Eu não tenho dúvida, do mesmo jeito que eu falei da dificuldade do ano passado, no começo do ano, que esse ano vai ser melhor que o ano passado do ponto de vista da economia. Não tenho dúvida. Os governos, normalmente, conseguem fazer um trabalho melhor no último ano. Esse é o 4º ano do Tião, é o 4º ano do governo da presidenta Dilma, e eu acho que vai ser um ano melhor para o Tião, melhor para a presidenta Dilma, inclusive do ponto de vista da economia. O que é bom para nós todos. E também bom para as prefeituras. Mas, se eu fosse prefeito, eu não descuidaria, desde janeiro, cuidando do dinheiro que tem que reservar para pagar servidores, para pagar os serviços que a prefeitura tem que pagar, que são dívidas que a gente tem que cumprir dentro do calendário, e, ao mesmo tempo, fazer com criatividade bons projetos para poder garantir investimentos. Mas eu acho que o Brasil vai estar melhor. No final das contas, a oposição, que estava muito pessimista por um outro viés, porque uma coisa é você ser realista, como eu tentei falar,
Mas a oposição é sempre muito pessimista, que beira quase a sabotagem. Por isso que eu acho que a oposição, tanto aqui no Acre, quanto no plano nacional, eles exageram na dose que o remédio que eles tentam passar vira veneno. É um pessimismo, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, que termina que parece que eles trabalham contra o país e contra a melhoria do povo. Isso não é bom. Bom, realmente, a oposição exagera, mas realmente o 2013 foi um ano de crise. Mas não... O Brasil conseguiu virar a página. Por isso que eu acho que assim, mas não do jeito que alguns falavam, que eles diziam que o crescimento ia ser zero, que a inflação estava fora de controle, que isso, aquilo. Pô, nós tivemos um recorde de geração de emprego, menor desemprego da história, a inflação ficou dentro da meta, o crescimento deve ficar em torno de 2,5%. Agora, mas continuamos vivendo um momento que está longe daquilo que nós queremos. Então, eu acho que essa coisa desse risco ficou um pouco para trás. Nós devemos agora ter um crescimento maior, ter a inflação dentro da meta e acho que nós vamos ter um investimento melhor esse ano. Então, para encerrar esse assunto de economia, só acha que a presidente Dilma vai fechar esse governo dela com índices ainda melhores do que os de 2013? Eu acho que sim. Em 2013 teve as manifestações em junho, que derrubou a avaliação de todos os prefeitos e todos os governadores, inclusive da presidenta. E esse processo de recuperação não terminou. Mas eu acredito que, principalmente do governo federal, vai ser visível um trabalho que a presidenta Dilma quer fazer na área de infraestrutura, que vai das rodovias, dos aeroportos, dos portos, sabe, das ferrovias. Essa questão tem uma dívida ainda da presidenta Dilma. Eu acho que ela vai avançar muito, ela vai melhorar muito neste ano de 2014, o que vai ser muito bom para o país. Pra você ter uma ideia, 10 anos atrás, 30 milhões de pessoas andavam de avião. Agora são 110 milhões de pessoas que andam de avião por ano. É responsável pelo caos que está acontecendo nos aeroportos. Por isso, então é um bom problema, nós buscamos isso. As estradas, Rio Branco tinha, na época do Angelim, tinha 30 e poucos mil veículos. Agora tem 100 e poucos mil veículos aqui na cidade. E isso ainda vai... É o tipo da coisa, é o resultado de um crescimento econômico que nós temos que organizar para que isso não se dê piorando a qualidade de vida, como as manifestações cobraram. Pois é, por falar em manifestações, senador, 2014, como o senhor disse aí, realmente tem tudo para ser um ano melhor. Só que tem a Copa, né? E a gente lembra, ninguém tem memória tão curta assim, que vai esquecer que as manifestações ocorreram exatamente no período da Copa das Confederações, que era o tal do ensaio para a Copa. Ou seja, se no ensaio as manifestações foram como foram, pode-se imaginar, pode-se supor que durante a Copa ou antes da Copa isso possa recrudescer, possa voltar, essas manifestações possam voltar às ruas. E se elas voltarem mesmo? Olha, eu acho que certamente voltarão, mas jamais com aquela intensidade. Primeiro que houve depois alguns tentando se apropriar, alguns com violência. Isso foi muito ruim, né? E é sempre assim, tem sempre os espertalhões que vão se apropriar de uma coisa legítima. Você está falando daqueles movimentos que ficaram correndo com os mascarados? Que ficaram dentro das manifestações, não pode ter partido político, não pode ter isso, aquilo, mas tinha o pior. Tinha gente que estava ali... Mascarada destruindo. Para destruir, para criar um terror e violência, isso é inaceitável. Agora, acho que elas vão ser menores, porque temos uma eleição, certamente alguns vão tentar se beneficiar das manifestações e o povo é muito inteligente, vai dizer, não. Isso aqui, aquelas manifestações eram cartolina. Cada um com sua reivindicação, uma coisa bacana até, da gente ver, ler e levar em conta, ouvir, prestar atenção e mudar diante daquilo. Eu acho que o governo federal até foi o que mais tentou responder. Tomou medidas, criou um programa muito bacana, que é o mais Acho que nós no Congresso não respondemos tão bem, podíamos ter respondido melhor, né? Mas é assim mesmo. Mas o importante foi que a população falou, eu traduzo o seguinte, nós queremos melhor qualidade de vida. Nós queremos mais ética na política, nós queremos moralização de algumas coisas. Né? E eu acho isso bom, que a sociedade cobre de quem tem responsabilidade sobre a condução de instituições. Bom, falamos sobre economia e política nacional, eu vou deixar esse bloco ficar um pouquinho menor de propósito para poder aumentar no próximo, que aí vamos falar de política local. E aí vamos saber. Mas aí eu te pergunto e você me responde. Não, eu vou perguntar. Você está mais informado que eu. Eu vou perguntar. Vamos falar sobre a chapa da Frente Popular majoritária para 2014 e, enfim, tem muitos assuntos para a gente conversar. Vai ficar um bloco um pouquinho maior a seguir na volta aqui do nosso programa do site. Não perca.